Boa noite, estamos iniciando a parte 2 da live de perguntas e respostas aqui de fevereiro, né, na tentativa aqui de arrumar o som, né, causamos até um acidente aqui. Vou dar uns minutinhos para todo mundo entrar. João, vai lá ver se está tudo certo com o som, pode deixar isso aqui. Né, se alguém puder me avisar se o som está tudo certo dessa vez, tá certo? Obrigado. Deixa eu abrir de novo aqui a questão de perguntas e respostas, mas, né, saí, entrei e continua sem som. Pera. Voltou? Obrigado, Sanzinha. Então vamos lá agora, vou dar uns minutinhos para a gente esperar todo mundo. William, boa noite, que bom que você voltou. Agora já voltei para cá, voltamos, ótimo. Lembrando que aquelas perguntas que eu não respondi, acabei perdendo também, né? Porque a gente entrou e saiu, né? Aí o Bruno Pegoraro, um abraço, Bruno, obrigado aí pela audiência. O Bruno, né, que é o presidente do IPSEC, Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis, tem feito um trabalho muito bacana com a frente parlamentar. Minha mãe entrando, Leda Ponto Pierro, boa noite, mãe. Tudo bom? O som tá bom, agora só falta as perguntas. João, se tiver mais alguma aí que a gente recebeu, né, desde a última live, já coloca aqui, né, acho que já limpei tudo que tinha aqui. Magda Barros, boa noite, Magda, tudo bom? Cannabidiol entrou. Gente, dá uma olhada no Sechá, né, nas matérias publicadas, aquela que fala sobre a malária, né? Foi muito bacana a postagem, vale a pena dar uma lida e aguardem que estamos para lançar, né, a segunda versão, né, a segunda edição do nosso e-book, né? Logo mais a gente vai ter isso direitinho aí. Vamos lá, o João, né, @luana.frange, quer saber se para Parkinson, quais as doses indicadas para dores? Né, aí a gente já entra, né, numa outra questão que é assim, que tipo de Parkinson? Né, é o Parkinson clássico, né, é o Parkinson rígido acinético? Qual tipo de Parkinson que a pessoa tem? Porque o rígido acinético ele tem muita dor por conta da rigidez, já o Parkinson clássico ele acaba tendo dor por conta de uma fadiga muscular provocada pelo movimento ininterrupto. Tá? Então, para dor, normalmente o THC é melhor no paciente com Parkinson, né? Se for o rígido acinético em doses maiores, tá? Se não for, né, o Parkinson clássico, o CBD ajuda bastante porque diminui a ansiedade, diminui a movimentação, tá? Mas vai de caso a caso. Como o sistema endocannabinoide ele é individual, é difícil falar de doses, eu consigo te falar dos canabinoides. Niadeia, boa noite, doutor Pedro, boa noite. A Magda, tudo maravilha, boa noite. Juliana, Cristine, Saad. Doutor, boa noite. Meu filho toma CBD, 5.000 miligramas da Elixinol. CBD sem THC faz efeito na epilepsia? O Elixinol é um bom produto? O Elixinol é um excelente produto, não é um bom produto, é um excelente produto, né? Um dos produtos mais utilizados no mundo, né? Ele está no Brasil já há um bom tempo, né? E sim, né? Ele tem uma boa indicação para epilepsia. Como a epilepsia ela não é uma doença, vamos chamar assim, única, né? Você tem vários tipos de epilepsia, você tem a mioclônica juvenil, você tem Dravet, você tem Lennox-Gastaut, você tem idiopática. Dependendo do sintoma, aí você tem diferentes proporções de canabinoides que podem ser utilizadas. Mas você está com um bom produto, tá? O Eduardo Mulato, psiquiatra. Doutor, tem estudado bastante sobre a cannabis e seus efeitos medicinais dos seus derivados. Como consigo obter essas medicações para ajudar os meus pacientes? Eduardo, a gente tem assim algumas formas de acesso, tá? A primeira delas, tá, é farmácia normal, de alopatia, né? Hoje nós temos
10 medicações que foram aprovadas para comercialização em farmácia, que eu tenho conhecimento das farmácias que eu busco informações. 3 a gente consegue encontrar com uma maior facilidade. Um spray oral, né, ele tem mais THC do que CBD. Temos os óleos de CBD isolado e temos os óleos Full Spectrum com menos de 0,2% de THC. Tudo que for de 0 até 0,2% de THC, a prescrição é feita com receita do tipo B, B1 mesmo, igual a de benzodiazepínico. Acima de 0,2% de THC, aí precisa da receita do tipo A receitinha amarela igual a de opioide forte. A segunda forma que temos é através de importação. Aí é feita uma receita simples, né? Essa receita, aí o paciente ele tem que fazer um cadastro na Anvisa, né? Aí o tempo de demora varia muito, às vezes sai até no mesmo dia, né? Quando a Anvisa ela te dá autorização de importação, aí o paciente entra em contato com a importadora que comercializa o óleo que você prescreveu e faz a aquisição. Normalmente a Anvisa ela libera um número limitado de frascos, você não é obrigado a comprar todos eles, você vai, como se fosse uma poupança que você vai retirando num determinado ponto, né, ou vence a solicitação, ou você usa todos os óleos que tinha, você tem que fazer uma renovação. A outra forma são os óleos que as associações comercializam, né? A gente tem diversas, mais de 40 associações no país, né? E essas associações elas têm formas diferentes de trabalho, concentrações diferentes, mas a maioria delas trabalham com 3 tipos de óleo, um com mais CBD, um óleo com CBD igual THC e um óleo com mais THC. Normalmente, essas associações elas pedem um relatório e um relatório dizendo por que você está prescrevendo e uma receita. Uma outra forma que existe é o paciente entrar com um pedido para que ele mesmo produza o seu óleo. Aí o trâmite é um pouco maior, mas a gente já tem no país, né, diversos HCs que permitem a produção independente. Então essas são as principais formas, né, de aquisição, né, de você conseguir utilizar o óleo. Espero que eu tenha respondido o que você perguntou, Eduardo. Nutrifa 2010. CBD tem tido bons resultados para autismo. Tem gêmeas com autismo severo. Bem, mãe de paciente autista, ela tem vaga direto no céu, porque é uma vida de dedicação. E sim, né, a gente tem bons resultados com o CBD para o espectro autista, né, dentro de todo o espectro. O João, é aconselhável tomar cannabinoides em jejum? Quem pergunta é a Valaci.32. Eu não vejo assim vantagem em você estar usando em jejum. Toda vez que você usa qualquer coisa em jejum, né, você tem um efeito mais rápido. Isso não quer dizer que seja um efeito mais forte ou que vai durar por muito tempo. Se a gente vai usar, né, de uma forma assim pontual, né, a gente tem diversos trabalhos que falam, por exemplo, da utilização do CBD para momentos que, fobias sociais. Então você vai ter um evento, alguma coisa que te gera uma ansiedade, você pode usar pontualmente o canabidiol naquele momento. Então, por exemplo, para isso, eu acho que de repente até vale a pena você estar com o estômago ou vazio ou um pouco, né, mais vazio. Agora, quando você usa esse óleo de rotina, está usando todo dia, eu não vejo uma vantagem, nenhuma desvantagem você estar fazendo o uso dele em jejum. Acho que aí vai de acordo com o paciente, como é que ele se sente com o paladar, né, do óleo. Eu acho que isso não vai mudar tanto. A Cíntia, Pedro, eu vou repetir. Nas fibromialgias com dor orofacial, eu ministro maior teor de THC. Porém, tenho relatos de alguns que a dor reduz, porém o apetite sobe. Tem como resolver isso? Não é para todo mundo que o THC aumenta o apetite, mas é uma coisa muito frequente da gente observar.
quando isso acontece, uma das formas que a gente tem de tentar reduzir esse efeito é você aumentar o CBD sem diminuir o THC que você está utilizando. Aí você vai fazer uma composição de óleos ou procurar um óleo, né, que tem a mesma concentração de THC, porém com um pouco mais de CBD. William, muito conteúdo importante, inteligente, uma ótima forma de ajudar. William, essa é a nossa missão, obrigado aí pelo feedback. João, né, o Eduardo Mulato, psiquiatra, como obter medicações para seus pacientes. João, já respondi isso daí. No lúpus, aí a Cíntia, no lúpus e artrite reumatoide. Usamos um full spectrum? Normalmente sim, né, para doenças autoimunes, né, você tem o full spectrum, ele funciona muito bem. Mas o mais importante é, nós temos, né, o receptor CB1, ele está mais no sistema nervoso central. O receptor CB2, ele está mais no sistema imunológico. E nós temos canabinoides que têm uma ação maior em CB1 e canabinoides que têm uma ação maior em CB2. Né? Imagine que a planta da cannabis é uma enorme caixa de ferramenta. Né? Lá dentro a gente tem diversas ferramentas que funcionam com aquela sopa de letrinhas. CBD, THC, CBN, CBG, CBC. Então a gente vai abrir nessa caixa de ferramenta e vamos escolher quais são os canabinoides mais pertinentes para aquela patologia. Tá? Mas o óleo Full Spectrum é um bom óleo, né? Agora a concentração desse Full Spectrum é que pode mudar de uma doença para outra. Vamos lá. João Bruno Volpe Martins. Posso continuar usando medicações para depressão junto com o tratamento com canabidiol ou tenho que parar? Não, você tem que continuar. Né? O que a gente faz, né, é dar um distanciamento, né, da medicação, né, de pelo menos aí 1 hora, e dependendo do tipo de medicação que você está usando, a gente fazer um controle de enzimas hepáticas, depende muito, né, que remédio que você está utilizando. Mas pode ser usado sim, né, inclusive, né, essa combinação é uma das que tem melhores resultados. Vamos lá. Cássio, o cadastro da Anvisa parece ser super fácil. Tem até vídeo explicando como solicitar, sim, isso mesmo, Eduardo, muito obrigado. Imagina, Eduardo, obrigado nós pela pergunta e pela participação. Marco de Paula 00. Doutor Pedro, a melhor forma de saber como funciona o metabolismo na absorção de THC e CBD é o teste genético? Sim, né, eu acho que é uma forma, né, menos subjetiva e mais objetiva de você fazer isso. Sem isso, tem como a gente saber? Tem. Né, mas aí a gente vai estar entrando naquela questão de tentativa e erro. Né? Então, por exemplo, tá? Para a maioria dos pacientes, eu não costumo pedir teste genético nas primeiras consultas. O teste genético, eu deixo ele guardado para aquele momento que eu não tenho a resposta que eu estava esperando e eu quero entender por que isso está acontecendo. Muitas vezes, a resposta que o paciente me dá no primeiro óleo que eu utilizo, eu já consigo muitas vezes já ter uma ideia de como está esse metabolismo. Tá? Às vezes, né, que eu peço esse exame preventivamente, por exemplo, o uso de THC em criança. Não existe um consenso de uma dose segura para THC. Né? Tem colegas médicos que são THC-fóbicos para criança. Né? Não pode ouvir falar de THC infantil, entendeu? Que arrepia, não querem ouvir falar. E outros médicos que já são um pouco mais relevantes, que o usam. Né? Eu me enquadro nesse segundo grupo. Né? E muitas vezes, né, eu solicito o exame, o teste genético, até para ter essa segurança com a família e discutir com os pais possíveis benefícios e riscos e compartilhar essa decisão. Vamos lá. João, uma pergunta de Mateus.cleme. Pergunta: cannabis medicinal para lesão, eu imagino que seja medular incompleta com musculatura flácida, é indicada? Mateus, eu te devolvo a pergunta. Né?
qual a finalidade de você estar usando a cannabis. Qual é o seu objetivo? Se o objetivo é dor, né, porque muitas vezes você tem uma lesão incompleta e tem uma dor neuropática central por uma mielomalácia, que são dores difíceis de serem tratadas, e os canabinoides são muito indicados para isso, né? Se a gente está pensando numa recuperação da funcionabilidade, né, eu acho pouco provável, principalmente em lesões mais antigas, né? Então é importante a gente saber assim, estaríamos usando, né, a ferramenta terapêutica da cannabis com qual objetivo, Matheus? Mas indicada sempre é, né? Até por transtorno de afetividade, uma pessoa que tem uma lesão medular possa ter, né? Ela vai se sentir muito mais confortável, vai melhorar o humor, né? Só por aí eu já acho que já vale a pena a utilização. Bruno Silveira, 85, entrou. Boa noite, Brunão. O Bruno já foi um colaborador de uma clínica que eu trabalho, do SEC, da onde eu faço as lives, se tornou um amigo, né? E um grande abraço, Brunão. Tá aí no sistema. @gu.gcosta pergunta: doutor, a cannabis funciona contra o Covid? Então assim, vamos lá. Contra o Covid, né? Então a gente tem um trabalho canadense que já foi feito um trabalho pequeno, hoje está um trabalho muito maior, e 2 trabalhos americanos, um com CBD e outro com THC, né? Todos esses trabalhos a gente fez uma documentação, tem postagem deles no Sechá, você pode olhar que vai estar falando sobre isso, né? E o que esses trabalhos falam, né, é que você tem uma mudança na parede celular que de certa forma vai dificultar a entrada do Covid na célula, né? Então assim, não sou eu que estou falando isso, tem esses trabalhos. A gente precisa ter uma robustez maior para a gente poder usar isso como uma indicação, mas daquilo que nós temos hoje é muito promissor essa questão. Para fazer o tratamento, né, para evitar complicações da pessoa que já está com o Covid, né, a gente tem trabalhos in vitro, temos trabalhos também norte-americanos, 2 trabalhos, o Sechá já publicou sobre isso, que falam que tanto o CBD quanto o THC vai ter uma resposta imunológica que vai modular os macrófagos, fazendo com que você tenha uma liberação menor de citocinas. Essas citocinas, né, são as principais causas de uma hiperinflamação pulmonar que vai levar à insuficiência respiratória aguda, né? Então, já existe uma sinalização que ele pode ser usado para isso, tá? Então, tem esses trabalhos, eu não uso para nenhuma dessas indicaçõões, mas eu utilizo aí por escolha minha, tá? Por favor, não coloque isso como uma indicação, não é uma sugestão, tá? Conta e risco meu. A gente tem os casos de Covid longa, né? Pacientes com dor de cabeça, com dor neuropática, com déficits cognitivos, né? E eu tenho usado, né, e tenho tido bons resultados, né? Não é para todos que eu prescrevo, mas para aqueles que eu acho que vão ter essa indicação, estou tendo bons resultados, tá? Inclusive existe um trabalho, né, que não sei se está sendo, já foi concluído, mas não publicado, do INCOR, né, junto com a empresa VerdeMed, que estava fazendo um trabalho relacionado a déficit cognitivo pós-Covid, né? Também a gente acabou publicando isso no Sechá, então isso mostra, né, que não é só uma observação minha, né? A gente tem diversos colegas em diversos centros de diversos países que têm observado a mesma coisa e tem sido estudado para entender o porquê que isso acontece, né, e qual é o mecanismo para que isso possa se tornar uma indicação. Paulo Marmude: como previsto em outubro, com a popularização da PL 399, começou a caça aos habeas corpus dos pacientes. Óbvio, conluem o governo para forçar os pacientes a consumirem o óleo, né? Que isso iria acontecer, não sei nem se é por conta da PL, isso estava assim, mais ou menos, a gente já tinha isso no radar, que isso teria acontecendo, e assim,
Do mesmo jeito que o habeas corpus é um instrumento legal que a pessoa tem o direito de tentar, né, o Estado tem também o direito de tentar derrubar, para evitar jurisprudências. E assim, né, a gente vai nesse embate, né, até que a vontade da maioria das pessoas seja reconhecida e que a gente tenha o acesso ao óleo, porque liberado já está. Só que é um valor que é insustentável para a maioria das pessoas manterem um tratamento a longo prazo. Tirando os extratos provenientes da associação, existe o acesso a produtos com alto teor de THC, incluindo importados? Obrigado, doutor. Anaitive.nz pergunta, sim. Né? Hoje a gente tem extratos que tem 50 miligramas de CBD com 3% de THC. Temos extratos com 100 miligramas de CBD, tudo importado, com 9 miligramas de THC. Temos produtos 1 por 1, né? Esse a qual me refiro. Não vou ficar aqui falando de marca nenhuma, tá? Ele não é com delta 9 THC, né? E sim com delta 8 THC, né? Que é um outro tipo de THC, mas é 1 por 1. Né? Temos uma empresa que traz diferentes variações, né? Desde 1 por 1 até 15 vezes mais THC do que CBD, inclusive óleos, um óleo que é 100% THC, também importado. Tá? Então já existe. Né? Como o THC, né, você disputa ele com o mercado do uso adulto e uso social, esses produtos, né, costumam ter um preço, né, maior em relação aos óleos full espectros com baixo THC. Neide, saudades aí de você, né? A Neide, né, uma grande amiga e uma mãe super ativa, né? O filho dela é meu paciente, é um surfista, né, um menino lindo. Sei da live quando ficou mudo e não sei se você respondeu minha dúvida. Não, Neide, não respondi. Manda de novo que eu já te respondo. O teste genético antecipa acertar no tipo de óleo e dosagem? Pergunta da Mirna. Eu não diria que você antecipa acertar, né? Ele te traz uma informação a mais que te ajuda na escolha do melhor óleo. Mas falar para você assim, que fazer o teste genético vai ser 100% de acerto na escolha do óleo, não. Mas com certeza você acaba tendo, né, uma informação que vai ajudar e muito na escolha, né, tanto na indicação quanto na segurança. Vamos lá. Fabiana Pierro entrou. Boa noite, minha esposa. Ronco, Santa. Advocacia. Boa noite. Com relação ao uso do canabidiol para melhorar o sono, o doutor pode falar um pouco? Sim. Né, o canabidiol, como ele é um ansiolítico, né, muitas vezes os problemas de sono estão relacionados a essa questão de ansiedade, então ajuda muito. É o melhor canabinoide para sono? Talvez não. Né? O THC, como indutor de sono, ele é muito bom. Mas assim como os indutores alopáticos, ele também diminui a fase REM. A fase REM é a fase que a gente sonha, é a fase do sono onde o nosso cérebro descansa. Né? Então, o CBN, por exemplo, que ele é oriundo do envelhecimento do THC, ele já tem um poder de sedação maior, né? E ele ajuda você a ter uma melhor qualidade de sono. Então, talvez um óleo full spectrum que tenha concentrações um pouco maiores de CBD, de CBN e de THC, talvez seja a melhor formulação. Negromonte. Laura Severo, corretora, pergunta: utilizar a cannabis durante a gestação prejudica ou ajuda? Então, assim, nós vamos estar usando para quê? Né? O CBD, tá? Eu não vejo uma complicação, alguma coisa que contraindique a utilização na gestação. Eu prescrevo? Não. Por quê? Porque eu não tenho nada, entendeu, que me garanta que eu não vou ter nenhum tipo de problema.
Eu acho que não tem, né, pelo meu conhecimento da planta, pela formação dos endocannabinoides, né, eu não vejo, mas eu não arriscaria, salvo se a gente tiver um motivo que justifique isso. Então eu tenho uma gestante que está tendo crises convulsivas de repetição. Essas crises convulsivas estão atrapalhando na gestação e ela é refratária a todas as medicações. Usaria CBD isolado? É um caso que eu teria que conversar muito com a família, conversar com o ginecologista, obstetra que esteja acompanhando o caso, para que possamos tomar essa decisão em conjunto. Mas aí eu vejo talvez um motivo para que a gente possa arriscar. Então, a princípio, não, mas caso a caso. THC eu não usaria, né? Embora tenha alguns papers, alguns artigos, descrição de caso que usaram, relatos de paciente, não usaria. Não acho que seja indicado pelo efeito psicoativo do THC, da mesma forma que eu acho que o café na gestação também ele tem que ser reduzido, pelo mesmo motivo que o café também é psicoativo. Falei do sono, prejudica ou ajuda. Cíntia, a cannabis medicinal pode auxiliar nos casos de labirintite? Eu acredito que sim, mas não como primeira escolha. Né? Eu acho que os fármacos para labirintite, né, para aquela crise vestibular, eles funcionam muito bem. Agora, como uma segunda escolha de uma coisa refratária, aí eu acredito que sim. Né? Eu não acho que os canabinoides servem para tudo. Eu acho que eles servem para todos, por N motivos. Né? Mas para labirintite, tenho pacientes que usam, tenho pacientes que acabaram melhorando com a utilização, mas não foi a primeira escolha. Né? Se o paciente chegar para mim com um quadro de labirintite, não tomou nada, vou prescrever? Não. Eu vou primeiro tentar, nesse caso, com os alopáticos. Alessandro, boa noite, neto abraço. Ô Guaporé, abração, meu irmão. Negromonte, @luana.frange pergunta: como podemos aproveitar mais os benefícios do óleo? Há um método mais eficiente? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas a gente tem vias de administrações diferentes. Então, por exemplo, né, será que é isso que ela perguntou? Ou se ela está falando da gente usar o óleo junto com alimentos gordurosos, facilita a absorção. O magnésio facilita a absorção dos canabinoides. Agora, se a gente estiver falando assim, de vias de administração, né, aí cada um tem suas vantagens e desvantagens. Né? Não é da prática nacional, né, nem dos médicos, nem do paciente, né, muito restrito o uso de supositório. Mas supositório enriquecido com canabinoides, para síndrome do intestino irritável, né, para doenças inflamatórias intestinais, é muito melhor que tomar o óleo, ou comprimido, ou qualquer outra coisa. Tá? Se não foi isso que ela perguntou, João, me ajuda a melhorar, perguntei para melhorar a resposta. Patrícia Boscato, boa noite, Patrícia. Mirna Andrade. Uso CBD há quase 1 ano. Tivemos contato com pessoas com Covid. Meu marido positivou e não teve nenhum sintoma. Mirna, cara, sensacional, mas a gente não consegue falar que foi por conta do canabidiol. Teve um monte de gente que não toma canabidiol, que teve contato com pessoas que positivaram e não tiveram sintomas nenhum. Eu, Pedro, acredito que isso possa ajudar. Quando começou a Covid, né, quando teve a explosão lá há 2 anos atrás, eu estava com a minha família na Itália, eu estava em Milão quando fechou Milão. O que eu fiz? Dobrei a dose de canabidiol dos meus filhos. Mas isso, com os meus filhos, eu assumi esse risco. Eu acredito que ele tenha ajudado o seu marido a não ter sintomas, mas não dá pra gente falar que foi por isso. Ainda não. Vamos lá. Daniele Roberta Ponte entrou só agora. A Daniele trabalha comigo depois da conversa com ela. Cíntia, Pedro, a interação medicamentosa da cannabis com benzodiazepínicos, opioides e antidepressivos tricíclicos? Sim, tem. Né? Muitas vezes eles, nos benzodiazepínicos, eles podem aumentar a meia-vida do benzodiazepínico.
Então, pacientes idosos que usam benzodiazepínico, a gente tem uma certa cautela, principalmente risco de quedas à noite, né? Eu sempre tento diminuir, né, o benzodiazepínico, então existe uma interação medicamentosa. Com os opioides também existe, mas aí normalmente a gente acaba necessitando de doses menores de opioides. Por quê? Porque nós temos um sistema opioide no nosso corpo, nós produzimos opioides endógenos, as endorfinas, assim como nós produzimos canabinoides endógenos. Então o nosso corpo já tem esses dois sistemas que já se conversam. Quando você começa a usar produtos, né, que tem isso daí, eles continuam conversando. Né? Então normalmente a gente consegue ter doses menores. O antidepressivo tricíclico, né, ele tem, né, um efeito sedatório, né, eles acabam provocando muito sono, por isso que normalmente a gente prefere utilizá-los à noite. Né, e quando você usa canabinoides, principalmente THC e CBN, você pode ter um aumento dessa sedação, dessa sonolência. Então, aí muitas vezes a gente acaba diminuindo um pouco o antidepressivo tricíclico. Quilanstic, uma coisa assim. As associações ajudam a obter o óleo de CBD para epilepsia? Sim, a maioria das associações, né, são associações de pacientes. Né? Agora, eu não conheço nenhuma associação que produza CBD isolado. Eu não conheço, e isso não quer dizer que não exista. Né? Mas mesmo a associação te ajudando, ela vai te pedir que você tenha, né, uma orientação médica para estar acompanhando isso. Ela te ajuda na obtenção do óleo, né, mas ela não tem essa expertise de como conduzir isso. Né? No Sechá a gente tem uma relação de médicos, né, que são prescritores, né, e lá você consegue encontrar um, né, que seja da área da sua indicação e próximo de você. Neide, meu querido, sempre super atencioso. Imagina, Neide, eu que agradeço, né, essas mães, né? Hoje teve uma aqui, a Thaís, né, ela fez, ela me emocionou demais porque ela trouxe o filhinho dela, o Tony, com gravata borboleta. Né? Isso daí foi assim, eu fiquei assim super emocionado. Né? Obrigado, Thaís, pelo presente que você me deu hoje no consultório. Né? A Neide, que faz um trabalho excelente com as mães, assim como a Patrícia Boscato. Né? Então, claro que eu sou atencioso com vocês, porque me sinto muito orgulhoso e prestigiado, né, em ser o médico escolhido para cuidar do bem mais precioso que vocês têm, que são seus filhos. Fabi mandando coraçãozinho vermelho. Beijos, meu amor. Sérgio Brites, boa noite a todos. Boa noite. Neide, minha dúvida é indicado para tireoide o que de tireoide, Neide? Tireoidite, uma inflamação da tireoide? Sim. Para alteração hormonal da tireoide? Nem sempre. Beijo, Neide. Negromonte, @FMRN, pergunta: o THC, por ser um psicoativo, pode atrapalhar no tratamento? Depende. Às vezes o que eu quero é a psicoatividade do THC. Às vezes o que eu quero é que o paciente tenha uma dissociação, que ele tenha o efeito do THC. Né? Quando que eu quero isso? Por exemplo, paciente oncológico, muitas vezes é o que eu desejo, é o efeito do THC. Paciente com Parkinson rígido acinético, que eu quero dar uma diminuída na rigidez, o que eu quero é o THC. Se eu tenho uma espasticidade provocada por uma esclerose, eu quero o THC. Ou qualquer espasticidade, eu quero o THC. E se eu quero o THC, mas eu não quero ter o efeito psicoativo, eu consigo diminuir isso associando outros canabinoides que vão ter uma competição com o receptor CB1, né, e que isso vai diminuir essa psicoatividade. Show no Alzheimer. CBD é melhor nacional ou importado? O melhor é o que faz efeito. Tá? O CBD nacional, a matéria-prima é importada. A gente não tem produção nacional. Né? Então, eu acho que acaba sendo mais os mesmos. Se você está falando das associações, né, eu não conheço
né, uma associação que tenha um CBD isolado. Né? Então, eu não acho que tenha melhor e pior. Eu acho que para cada paciente a gente vai encontrar uma concentração e uma forma que seja melhor. O paciente que não tem condição de comprar o óleo importado e que está produzindo o seu óleo na sua casa, o melhor óleo para ele é o que ele está produzindo na casa dele. E nós vamos buscar a melhor forma disso, porque é o que tem para hoje. Não dá para ficar perdendo, sim, não. Tá? Os dois são bons. Marli Machado Signoretti. O senhor sugere alguma associação que possamos entrar em contato para conseguir o óleo? Já tenho a receita médica, mas infelizmente não tenho acesso ao produto. Muito obrigada, professor. Marli, embora eu dou muita aula para médicos, eu não tenho esse título de professor, né? Eu acho que é um título muito nobre. Né? Faz tempo que a minha primeira professora, a Anaíra, ela não entra na live, mas toda vez que ela entra eu sempre agradeço ela, né, pela pessoa que eu me tornei. Né? Então, obrigado por você ter me chamado de professor. O que acontece é assim, nós temos associações que produzem óleo de maneira diferente. Eu já tive, por exemplo, tá, em casos de espectro autista, que eu usei óleo artesanal, né, e que dependendo do óleo que eu utilizava de uma determinada associação, o menino parecia que ia dar cambalhota para trás, piorava o transtorno opositor desafiador, assim, muito. Usando a mesma formulação, tá? Eu estou falando de óleos ricos em CBD, full espectro ricos em CBD. De uma outra associação, o menino ficava super tranquilo. Peguei essa informação e fui discutir, né, com duas pessoas que eu tenho, como dois neurocientistas que entendem muito sobre o uso medicinal da cannabis, que é o Fabrício Pamplona, né, e o Fileve. Né? E o que eu consegui, nenhum deles, assim, tinha uma fórmula mágica para responder a pergunta, né, mas o que a gente chegou é assim, olha, os óleos que são produzidos com plantas sativas costumam a ter um aumento dessa motricidade, dessa agitação, e quando eu tenho esse mesmo óleo de uma associação que faz a produção com plantas índicas, eu tenho um efeito mais sedatório. Né? Se é por conta dos terpenos, eu não sei te dizer. Então depende muito, né, do que a gente está buscando com esse óleo de extração artesanal. Normalmente, o médico que prescreve, ele já prescreve já endereçado a uma associação, que normalmente ele tem uma confiança maior, e que se alguma coisa não der certo, ele sabe quem que ele deve cobrar ou perguntar. Né? Então, dentro dessas 40 associações, né, eu sugiro que essas associações mais antigas, que tenham maior quantidade de pacientes, né, elas teriam mais indicado. Eu tenho até medo de falar o nome de uma ou outra associação, né, porque eu converso com várias delas, eu tenho medo, tá, de esquecer alguma e ficar chateado. Tá? Mas depende muito do objetivo. William, sua opinião sobre cannabis e bipolaridade, por favor. William, eu acho que tem, assim, principalmente utilização de CBD. Né? Eu acho que pro bipolar não aconselho nunca parar com o lítio. Eu acho que o tratamento alopático para a bipolaridade, ele é muito importante. Eu não penso numa substituição. Mas eu acho que o CBD, né, ele pode ajudar muito nessa parte da ansiedade e trazer um equilíbrio. Mas eu tenho pacientes, né, que na fase depressiva acabei usando THC e tive bom resultado. Né? Só para pontuar, a bipolaridade, diferente da ciclotimia, que você muda de humor muito rápido, a bipolaridade você tem assim, meses de uma fase depressiva, meses de uma fase hiperativa, não é uma coisa assim tão restrita assim de um dia ou outro, tá? Mas William, eu gosto como adjuvante. Mari entrou, Mari, boa noite, Maritomania Mauá, um beijão, sábado tô lá, se Deus quiser. Luiz Cláudio,
Obrigado, doutor Pedro, por tudo. Fica com Deus e boa noite. Eu que agradeço aí, Luiz Cláudio, pela tua participação, né, e pelo seu tempo. Marlina, seu posicionamento é impecável, muito obrigado. Né? Eu tento ser o mais em seguir aquilo que eu realmente acredito. Eu acredito na cannabis, né, no uso medicinal dela, mas eu não acho que ela vai resolver todos os problemas do mundo. Por isso que eu brinco, não serve para tudo, mas serve para todos. Bruno Silveira, abraço, Pedrão, saudades. Brunão, nós que temos saudades aí de você, né? E estou muito feliz aí em você na Gravital, tenho certeza que você vai fazer sucesso lá, né? Porque você é um cara muito competente, né? E estou muito feliz aí com o seu posicionamento. Um grande abraço. Sérgio Brits, boa noite, doutor Pedro. O óleo CBD mais THC pode ser administrado por pacientes com diabetes, hipotiroidismo, hiperuricemia, hipertensão, para insônia e dores. Sérgio, qual que é o nosso objetivo? Para que nós estamos usando, né, o óleo com tudo isso? Se a gente for pensar que nós estamos usando, tá, para o controle da diabetes, para que a gente tenha uma redução na glicemia, já vi isso acontecer com alguns pacientes, mas não com todos. E se você me perguntar por que acontece com uns e não com os outros, eu não vou saber responder. Mas eu consigo te dizer, né, através de estudos israelenses, que a utilização de canabinoides você diminui, né, a chance de você ter lesões isquêmicas, diminui a amputação por conta de diminuir a inflamação vascular provocada pela diabetes, assim como você tem uma diminuição também das neuropatias diabéticas. Para hipotiroidismo eu não tenho conhecimento. Para tratar colesterol, hipertensão, né? Colesterol também não tenho. Né? Para hipertensão, aquelas provocadas, né, por ansiedade, tem uma resposta. Isso não quer dizer que vai ficar sem usar o antihipertensivo. Né? Para insônia sim, e para dores sim também. A Nativa dizer, doutor, você acredita que no futuro próximo a Anvisa irá mudar sua instância em relação a produtos na forma de flores de cannabis? Eu acho que enquanto a gente não tiver uma produção, eu acho que não. Né? E é incrível isso, porque se é permitido, né, a utilização de CBD, e hoje existem flores. Né? Flores, para quem não sabe, a utilização da cannabis para fins sociais, uso adulto, né, tem aquela folhinha da cannabis, não é aquilo que é utilizado. A cannabis ela produz uma flor e essa flor é que acaba sendo utilizada. Então, eu acho que quando a gente tiver uma produção nacional, eu acho que sim, e acho injusto poder usar de uma forma terapêutica e não poder usar na forma de flores. Eu acho que fumar é bom? Não, eu não acho que fumar seja bom. Né? Aí a forma inalatória ou vaporizada de flores com CBD, muitas vezes numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, né, você consegue interromper essa crise, porque a forma inalatória você tem um efeito mais rápido e mais potente, mas ela dura muito pouco. Né? Então, para você usar como resgate, ela pode ser muito bacana. Né? Mas não acho que isso esteja próximo de um cenário atual aqui no Brasil.